Lindo, cremoso, molhadinho, com sabor sem igual. O bolo de hoje tem uma combinação irresistível: chocolate, ninho e cereja. Deixa qualquer um com água na boca e é o segredo para você arrasar nesse Natal. Esse é o 5º vídeo do nosso especial de Natal e esse ano o astro da sua mesa vai ser o bolo tronquinho de Natal mais lindo e mais delicioso que você já viu. Antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma receita e deixa aquele joinha que você sabe, né? Ajuda muito o nosso trabalho. Já aproveita e me conta aqui embaixo nos comentários qual a próxima receita de Natal você quer ver aqui no nosso especial. Ou então manda aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo os nossos vídeos. E fica comigo até o final, porque eu vou deixar dicas valiosas sobre armazenamento, validade, que vão fazer toda a diferença na sua produção. Não se esqueça que as medidas dos ingredientes estão certinhas em gramas aqui embaixo na descrição do vídeo, que fica logo abaixo do título, para você seguir e arrasar. Agora, prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Bom, agora vamos começar? A gente já tem massa e recheio prontos e hoje a gente vai usar a nossa massa campeã de chocolate, que é uma massa do tipo chiffon, uma massa bem fofinha, bem leve e deliciosa. Eu também vou usar a nossa mousse de ninho, que é leve, cremosa e muito aerada. Olha que beleza de recheio. A gente já tem essas receitas prontinhas aqui no canal. Eu vou deixar o link delas aqui embaixo na descrição do vídeo e também nos cards no final do vídeo para você assistir. Para preparar o recheio, eu também estou usando cerejas em calda que eu piquei em pedacinhos menores, mas eu estou usando aquela cereja de verdade, que é a cereja que vem com cabinho. Para regar o bolo e deixar ele bem molhadinho, eu vou usar a própria calda da cereja. Eu vou colocar aqui dentro da bisnaga 50 ml de calda e vou completar com 150 ml de água. Aqui a gente está usando água filtrada, tá certo? Agora é só fechar. E esse bolo não precisa de muita calda, ele já tem uma massa bem molhadinha, bem úmida, então a gente vai colocar uma quantidade bem pequena de calda nessa massa. Agora que os preparos estão prontos, vamos começar a nossa montagem? Para fazer a montagem, eu vou usar um cake board de MDF, mas você pode usar um prato decorado, do jeitinho que você quiser, tá? Eu também vou usar um rolinho de acetato, mas se você preferir, você pode montar esse bolo dentro da forma. Fica ainda mais fácil. Eu também coloquei a mousse de ninho dentro da manga de confeitar com o bico perlê. E também separei um pouquinho de brigadeiro de ninho para a gente fazer uma faixa de contenção ao redor dessa mousse. A gente vai começar já colando o nosso bolo aqui no prato. Eu coloco uma gotinha de brigadeiro no prato e coloco aqui a massa do bolo. Repare que eu vou colocar o fundinho da massa colado aqui no cake board. Pressiono levemente só para ele colar no brigadeiro. Agora a gente vai colocar um pouquinho de calda, lembrando que eu não quero calda demais, e eu vou fazer a faixa de contenção aqui ao redor. É só uma camada fina de brigadeiro mesmo, que vai evitar que essa mousse escorra para fora do bolo. Agora sim, a gente vem com uma camada generosa da nossa mousse de ninho. Acerto aqui onde eu acho que está faltando um pouquinho de recheio. E a gente vai colocar as cerejas. Hoje a gente está fazendo essa montagem à mão livre e você vai ver como ela é prática também. Depois de colocar as cerejas, eu venho com a segunda camada do bolo. É só colocar aqui em cima e não precisa pressionar muito, tá? Só tô colocando aqui para acertar um pouquinho. A gente vem com uma segunda camada de calda. Mais uma camada de contenção aqui na borda do bolo. E mais uma camada da mousse de ninho. Parece que vai dar tudo errado, mas não se preocupe, vai dar tudo certinho. A gente vem agora com a próxima camada de cerejas. E é bom espalhar muito bem as cerejas para que esse bolo fique bem bonito na hora de cortar. Nós vamos colocar a terceira camada de bolo aqui por cima. Vou regar novamente. E vir para a próxima faixa de contenção. Agora sim, a gente vem com a última camada de recheio. Acrescento as cerejas.
E eu deixei aqui agora para a última camada um disco de bolo que se quebrou quando eu cortei. Não se preocupe, tá? A gente vai deixar ele por último, que é para ele não carregar muito peso e ele vai se colar durante o período de prensagem desse bolo. Então, se o seu disco quebrar, você já sabe qual é o procedimento, né? Deixa ele um pouco mais para cima para não carregar muito peso e pode montar tranquilamente que vai dar certo. Agora eu vou fechar esse bolo usando a tira de acetato. Eu abro a tira e eu gosto de usar ela ao contrário do lado que ela enrola. Então vou usar ela desse jeito aqui. Eu gosto de prendê-la aqui debaixo do prato e vir com um jato leve de desmoldante. Isso vai facilitar muito na hora de retirar a tira, porque assim o recheio não vai ficar colado no acetato, tá? E aí é muito fácil. Eu dou a volta com o acetato ao redor do bolo. Faço uma leve pressão assim para dentro, abraçando o bolo. E prendo a tira de acetato com uma fitinha de durex. Vou prender aqui embaixo também e aqui na parte de cima para ficar bem certinho. O bolo tá todo desnivelado, ele tá do jeito que a gente colocou. Então a gente vai pressionar levemente para que ele fique retinho e para que o recheio se espalhe até chegar aqui na borda. Então eu vou pressionar aqui para baixo, deixando tudo reto. Confiro se ele tá bem retinho. E agora sim eu vou regar essa última camada com mais um pouquinho de calda. Eu usei ao todo 150 ml de calda no bolo inteiro, tá certo? Agora eu vou cortar aqui esse excesso de acetato. Vou cobrir esse bolo com um saquinho plástico ou com filme, que é para ele não ressecar na geladeira. Fecho bem direitinho. E vou deixar ele descansar na geladeira por pelo menos 6 horas antes da gente decorar. Depois de algumas horas de geladeira, é hora de decorar o nosso bolo. Para decorar o bolo, eu vou usar o nosso brigadeiro cremoso e a gente também tem receita dele aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo para você assistir. Ele é muito cremoso, tem uma textura perfeita para a gente cobrir esse bolo. Olha só que delícia! Esse brigadeiro descansou por algumas horas, então ele está bem firme. Eu vou levar para o micro-ondas por mais ou menos 20 segundinhos para ele aquecer levemente e ficar mais maleável, mais fácil de trabalhar. E agora vamos para a decoração? Eu vou retirar o filme e o acetato aqui de cima do bolo. E aqui a gente precisa tirar o acetato com cuidado, que é para ele não desestruturar o bolo, tá? Vou usar uma tesoura. E agora a gente vem só enrolando esse acetato. Olha como essa montagem fica super bonita, o bolo fica muito estruturado, bem retinho. E agora é tudo muito fácil. Eu vou passar uma camada bem fininha de brigadeiro ao redor do bolo, que é para que o trabalho de bico fique bem aderido e não escorregue, tá bom? Para isso eu vou usar essa espátula aqui, aquela espátula simples de cortar bolo mesmo. Pego um pouquinho de recheio e venho passando aqui com delicadeza na lateral. Acerto também o topo. Lembrando que aqui ele não precisa ficar retinho, não precisa ficar perfeito. A gente só quer essa camada fininha mesmo, que é para ficar um acabamento mais bonito. Vou limpar o prato. E agora a gente vai para o trabalho de bico. Eu coloquei o brigadeiro na manga de confeitar e aqui eu estou usando o bico 1M. Eu vou começar pelo topo, fazendo uma rosetinha e depois a gente vai fazer movimentos circulares para cobrir toda a superfície do bolo. Pressiono a manga e vou girando a bailarina. E se precisar parar, não tem problema. É só recomeçar de onde você parou. Não se preocupe em deixar tudo certinho, porque a beleza desse bolo é exatamente deixar ele mais rústico mesmo. Agora vamos para as laterais. E aí nós vamos fazer um desenho nas laterais que simula o tronco de uma árvore. Eu faço uma roseta. E depois venho fazendo listras verticais meio tortinhas para ficar com uma aparência bem rústica mesmo.
E se você quiser, pode usar ganache também nesse bolo ao invés de brigadeiro. A gente tem receita de ganache aqui no canal também. É claro que o custo vai ficar um pouco mais alto. Se você quiser também um bolo mais seguro para transporte, mais firme, que não vai correr o risco de rachar, também pode passar uma camada fina de ganache ao redor dele, que vai te ajudar bastante. Essa decoração é muito fácil, muito prática e deixa tudo lindíssimo. Olha como essa decoração fica linda e super parecida com um tronquinho de verdade. Agora que a decoração do bolo está pronta, a gente vai finalizar o topo. Para isso eu vou usar raminhos de alecrim, morangos e também cerejas frescas. E aí, tá gostando desse vídeo? Então não esquece de deixar o joinha, de compartilhar com os amigos, porque isso faz a maior diferença pra gente, hein? E você pode deixar o bolo assim, bem chocolatudo mesmo. Ou pode polvilhar um pouquinho de leite em pó ou açúcar aqui no topo para dar a sensação de neve caindo sobre o bolo. Olha só a perfeição desse bolo tronquinho. Que ele é lindo por fora a gente já sabe, né? Agora olha como ele também fica lindo por dentro. Olha, esse bolo é sensacional, delicioso. Você precisa experimentar. Você já percebeu que agora os materiais que eu usei para fazer esse vídeo e também aqui na cozinha aparecem embaixo da tela? É só clicar nas imagens e garantir os seus produtos. E o melhor, comprando por esses links você apoia o canal para a gente trazer sempre receitas mais incríveis para você. Esse bolo tem 20 centímetros de diâmetro, aproximadamente 12 centímetros de altura e serve em média, depois de pronto, 28 fatias. Lembrando que 28 fatias servem mais ou menos 20 pessoas, porque normalmente algumas pessoas vão repetir. A validade do bolo é de 5 dias e ele precisa ser conservado na geladeira. Congelado no freezer, ele dura ali até 30 dias, tá certo? Eu deixei as informações de preço e de custo na receita na descrição do vídeo, que fica aqui embaixo do título. É só clicar e rolar a tela que você encontra. Faz esse bolo tronquinho aí na sua casa, depois me conta como foi, porque eu tenho certeza que todo mundo vai amar. E aí, me conta, o que você achou do nosso bolo? Me conta também que outras receitas você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer receitas de Natal deliciosas, que deixam todo mundo com água na boca, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te espero no próximo vídeo, combinado? Um beijo! E até mais!